Olá a todos, vou falar sobre as nações afro-brasileiras, as matrizes de religião afro-brasileiras no Brasil. Lógico que eu falei afro-brasileiras porque são brasileiras, ou seja, as nuances de diferenças entre elas. Eu basicamente vou falar do candomblé porque eu sou do candomblé. Então, me apresentando, meu nome é Doté Alex de Abotô, fui iniciado para o Orixá Oxum. Esse nome é meu nome religioso e eu tenho meu nome oficial, né? Moro em Campos do Jordão há mais de 25 anos e sou o primeiro pai de santo oficial dessa cidade. Por que eu digo oficial com a maior tranquilidade? Porque há todos esses anos atrás não existiam pais de santos filiados ou reconhecidos por uma federação. Então, há 20 e tantos anos atrás, eu fui federado pela Federação de Umbanda e Candomblé do estado de São Paulo, presidida por pai Jamil Rachid. Então vamos começar falando um pouco da minha origem, para depois a gente desenvolver o assunto Umbanda, Candomblé, Orixá e para que isso possa ficar um pouco mais claro para o nosso povo de Campos do Jordão. A minha origem no candomblé vem da cidade de Cachoeira de São Félix, na Bahia. Os escravos, quando chegaram no Brasil e cada um foi para uma região trabalhar. E a região onde o clã da minha nação, porque o candomblé é dividido em nações, que vou falar posteriormente, foram para a Cachoeira de São Félix e lá fundaram o primeiro terreiro de candomblé, Jejemari. Isso posto também, gostaria de falar que existem outras casas em Salvador, mas a minha nação realmente é no Recôncavo Baiano. Então vamos lá, começando com as nossas matrizes afro-brasileiras dentro da espiritualidade. O que todo mundo conhece mais ou menos, porque é mais popular e o candomblé é um pouco mais difícil de se achar. Nós temos a Umbanda, nós temos o candomblé. Então a gente precisa ter ciência para quem é leigo. Umbanda é Umbanda, candomblé é candomblé. São dois ritos completamente diferentes de cultuar a sua fé. Por exemplo, para você que é leigo ou que está com a curiosidade ou por sabedoria mesmo, qual seria a diferença básica? Entrei numa casa, está tocando um atabaque, cantando uma cantiga, e aí você vai falar, será que aqui é Umbanda ou será que aqui é Candomblé? Uma primeira diferença, em Umbanda se canta em português. Em Umbanda você tem consulta, por exemplo, com as entidades Preto Velho, Caboclo, e essas outras entidades. No candomblé não, no candomblé nós cantamos em africano, no dialeto de origem de cada nação do candomblé. A que predomina é o Yorubá, mas volto a dizer, ainda vou falar sobre essas nações. Então, querendo deixar bem claro, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Contudo, somos todos irmãos. Praticamos a mesma fé em cultos separados,
Não dá para se misturar Umbanda com Candomblé e vice-versa. Se por um acaso isso acontecer, não é o correto. Então vamos lá. Já falei mais ou menos da diferença entre a Umbanda e o Candomblé. Então agora, voltando para o Candomblé, vou focar no Candomblé. Por quê? Porque o Candomblé é onde eu fui iniciado há 23 anos, repetindo, para o orixá Oxum. Oxum é um orixá. Então, hoje, no Candomblé, nós temos 3 matrizes, que podemos dizer matrizes ou nações, na verdade. Matrizes, talvez não seja a palavra mais adequada, então vamos falar, existem 3 principais nações, que é o Queto, que é Angola e que é o Jeje-Marie, que eu fui iniciado, onde falei no começo, Jeje-Marie, onde eu fui iniciado. A nação predominante no Brasil é o Queto, com as suas vertentes, com suas raízes. No Jeje-Marie nós temos a nação, voltando a falar, no Recôncavo Baiano, porém existe uma casa em Salvador. Essas são as matrizes. As matrizes do Recôncavo Baiano é o Sejaundê, aonde eu pertenço. A outra matriz do Jeje-Marie é o Runtologi, também no Recôncavo Baiano. E em Salvador, o Bogum. Casas essas já tombadas pelo Condefat, pois já são patrimônio histórico da nossa Terra Brasil. E por que eu falo Terra Brasil? Porque Candomblé só existe no Brasil. Não é uma religião que você vai encontrar em outro país, nem mesmo na África. Porque quando os escravos chegaram no Brasil, eles se misturaram. E com essa mistura formou-se o Candomblé. Eu não posso, não é que eu não posso, eu não tenho tempo suficiente de explicar profundamente, de uma maneira antropóloga, para vocês entenderem o passo a passo desde o descobrimento até os dias de hoje. Mas eu vou tentar passar um pouco desse conhecimento para vocês. Então, voltando às 3 nações, já falei que é Queto, Angola e o Jeje. Voltando. Nações de Queto famosas, mas famosas eu quero dizer mais conhecidas, o Cantuá, que fica em Salvador, Ilê Axé Alpó-Afonjá, assim por diante. O Angola nós temos o Bate-Folha e outras vertentes assim por diante. Mas as raízes são as 3 principais. Temos outras também, mas de um culto, como eu posso dizer, não tão predominante no Brasil, como o Efon. Nós temos a nação Efon, que é uma nação de Oxum, que é cultuada em algumas partes do Brasil. Isso posto, vamos seguindo, né? Começaremos falando sobre orixá. O que quais são os orixás? Lembrando sempre que o Candomblé é afro-brasileiro e só existe no Brasil. Então, um exemplo mais eu quero dar. Se você vê uma casa de Candomblé no Japão, né, e que existe até, na verdade, ela saiu daqui, a pessoa, por exemplo, eu saí daqui e abri a casa de Candomblé no Japão. Você não vai encontrar casa de Candomblé japonesa, não. Você vai encontrar uma casa de Candomblé no Japão, porque a origem do Candomblé é brasileira e é uma religião afro-brasileira. Então, vamos começar pelos orixás.
Na África, onde se cultua os orixás, existem mais de 400 orixás, pelo menos. E esses orixás ficaram na África, e quando vieram os escravos para o Brasil, 16 orixás foram os que mais se fixaram no Brasil. E são os mais conhecidos, os mais cultuados. E por ser cultuado, mais uma outra diferença entre Umbanda e Candomblé, que é, para ser um filho ou um devoto do Candomblé, digamos assim, você precisa ser iniciado, ou seja, Candomblé é uma religião iniciática, você precisa se iniciar. Como se inicia? Se você, eu quero ser do Candomblé, quero ser iniciado, é, na verdade, o chamado do orixá. Nós temos diferenças e divergências de outras religiões, por exemplo, sem atacar ninguém, porque somos todos irmãos, como eu sempre falo. Às vezes as pessoas batem palma na sua casa querendo pregar uma fé para você, como batem na porta da minha casa, mas o Candomblé não é assim. O orixá que traz a pessoa para o nosso terreiro. Como que isso se dá? Às vezes por uma doença, às vezes por um problema espiritual, às vezes o médico não tem a sabedoria para curar aquela doença. E quantos relatos e estudos já comprovados que a espiritualidade cura, sem desmerecer a ciência. Então, foi uma aspas que eu abri para falar que para o Candomblé, somente sendo iniciado. Vamos falar um pouquinho de orixá, então. Vamos começar com o orixá Exu. Eu vou falar primeiro os orixás e depois eu vou fazer uma dissertação mais ou menos para que vocês tenham ciência da energia desse orixá. E o Candomblé é natureza, ou seja, usamos dos 4 elementos para cultuar os nossos orixás: a água, o fogo, a terra e o ar. Então, e nesses 4 elementos é onde os nossos orixás estão. Então vamos lá. Primeiro orixá, Exu. Segundo, Ogum. Terceiro, Omolu, Obaluaí, aquele que usa palha. Temos Iemanjá, temos Oxum, temos Euá, temos Ossan, Logum Edé, Xangô, Oxóssi, Inhansã, Nanã, Ibeje, Oxumaré, Obá, Oxalá. Esses orixás que eu falei são os mais conhecidos. Existem outros orixás que aqui não estão, porque não são os mais conhecidos. Então hoje se fala muito de Oxum, de Iemanjá, principalmente Iemanjá, onde tem a festa de Iemanjá, Xangô, etc. E eu vou pegar um por um, vou falar mais ou menos sobre eles, bem como a finalidade como eu posso dizer, a finalidade da energia desse orixá em nossas vidas, dentro do Candomblé. Dá licença que eu vou tomar um pouquinho de chá. Então, vamos começar com Exu. No Candomblé nada se faz sem Exu, nada se começa sem Exu. É o primeiro orixá a ser louvado antes de qualquer iniciação, antes de qualquer festa, para que não tenha confusão, não tenha nada, e para nossa proteção. Os filhos de santo, pais de santo, mãe de santo. Então, para tudo temos
que ter um começo, e esse começo é Exu dentro do candomblé. Eu até não queria entrar no sincretismo, palestra que já dei na África, pois já estive na África estudando a religião dos orixás. Mas Exu, muita gente pensa que é o diabo. Não, diabo pertence a outra denominação religiosa. Exu é Exu e diabo é diabo. É como eu falei, Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Exu não pode ser sincretizado com diabo, assim como Inhaçã não pode ser sincretizada como Santa Bárbara. São denominações religiosas também totalmente diferentes. Mas, como muita gente não se aprofunda, não estuda, segue. Não que ela esteja errada, mas é por falta de conhecimento. Mas vamos lá. Exu, elemento fogo. Exu já disse que não começamos nada no candomblé sem agradar esse orixá. Agradamos com oferenda. Oferenda que vou falar mais o que são oferendas mais à frente. Então Exu, abre todos os trabalhos. Podemos dizer assim, trabalhos de bem, de cura, de festa, de iniciação, de axé. Axé, o que quer dizer axé? É força, energia. Nós precisamos de axé, de energia. Por isso que nós chamamos uma casa de axé. Por isso que chamamos axé, dizemos axé para os nossos irmãos do orixá, do santo. O povo do santo fala axé, ou seja, viva a energia. Isso que quer dizer axé. Muitas vezes a pessoa diz axé sem saber o que está dizendo. Mas se é de boa vontade, de bom coração e sabe que está falando uma palavra positiva, é bem aceita. Mas já explicando, axé quer dizer energia. Então, falando de Exu novamente, esse é o primeiro orixá. Existe mais ou menos uma sequência de orixá, dependendo de cada nação, dependendo de cada casa, nós vamos ter essa sequência. Então, Exu, aí vamos falar que ele também é o guardião de todos os templos, né? Envolve tudo, Exu envolve tudo. Ele é o grande mensageiro. Mais uma diferença entre Umbanda e Candomblé. O pai de santo ou a mãe de santo. Nós não temos consulta. Orixá não dá consulta. Então, por onde e como nos comunicar com o divino? Nos comunicamos através do oráculo. E esse oráculo eu vou mostrar para vocês aqui, que é um dos grandes segredos da nossa religião candomblé. É o jogo de búzios. Esse. Quando o pai de santo ou a mãe de santo precisa de uma orientação, ele vai recorrer aos búzios. E a esses búzios já consagrados vão responder as perguntas. Mas para tudo isso precisa-se de estudo. Não é assim, eu quero aprender jogar búzio e vou jogar. Às vezes eu vejo por aí cursinhos de búzios, cursinho disso, cursinho daquilo. Eu não sei como que as pessoas ministram curso sem saber do que estão falando. Até porque búzio pertence ao candomblé. E somente os iniciados, escolhidos e com mão, o que eu quero dizer com o dom para jogar, é que poderão exercer essa função de jogar o búzio. E por isso que existem os babalorixás e as yalorixás. O que é um babalorixá? Orixá, já dizemos, são divindades, deuses.
Não são entidades que são cultuadas na Umbanda, são deuses, como eu já falei sobre Exu. E aí vou dar continuidade. É que um assunto entra no outro, e é assim para ser esclarecido. Então, Babalorixá. Orixá já se diz a palavra própria. Orixá. Baba quer dizer pai. Babalorixá, pai do santo. Então, pai de santo. Ialorixá. Iá quer dizer mãe. Mãe de santo. A língua que predomina no candomblé é Iorubá. Babalorixá e Ialorixá é Iorubá. No meu caso, eu me chamo Doté, Alex já botou. Doté já é uma palavra de uma etnia marri, Fon, que é de uma outra parte da África. Mas eu também, se eu entrar numa casa de Queto, eu serei conhecido como um Babalorixá. Para ser um Babalorixá, você recebe este fio, que somente quem é do candomblé saberá o significado, chamado-se Runjev, que é usado em todas as nações do candomblé. Então, eu acho que, para não cortar e não fugir do assunto orixá, deu mais ou menos para eu poder falar um pouquinho do que quer dizer os búzios, como manipulamos e por que manipulamos. E aí eu vou, mais à frente, vou dizer quando é que sabe-se que a pessoa é Babalorixá, começa a mexer com os búzios. Vamos então agora focar nesses orixás que eu já disse, que são os principais, não são todos, mas os principais do Brasil são os 16. Comecei por Exu, onde o elemento é fogo. Vamos agora ao Ogum. Ogum é o deus da guerra, o deus da modernidade também, hoje. E tudo que é elétrico, da tecnologia, é um orixá que rege isso. Mas é um orixá de guerra, de demanda. Oxóssi, o caçador, que nos traz a fartura. Quando precisamos ou necessitamos ou passamos por uma necessidade, recorremos a ele, porque precisamos de fartura dentro de nossa casa, então recorremos a esse orixá. Falando um pouco de Logum Edé, filho de Oxum. Logum Edé é um santo muito bonito, é um príncipe de Edé. Edé é uma cidade na Nigéria, onde eu estive. E então, muitos falam que 6 meses ele passa com o pai, que é Oxóssi, e 6 meses ele passa com a mãe, que é Oxum. Mas isso são lendas. E que às vezes eu estou de acordo, às vezes não estou. Mas vamos falar dele. Então, dizem que ele é um príncipe orixá menino. Mas, na verdade, quando eu estive em Edé, a palavra Edé é o nome da cidade. Então, o nome do orixá é Logum Edé. Então, para Edé, Logum Edé é o Ogum de Edé, ou seja, ele é o guardião dessa cidade. No candomblé, no Brasil, cultuamos esse orixá como filho de Oxum e Oxóssi. Então é um orixá também para trazer fartura, um orixá que nos protege das coisas ruins, e quando precisamos de fartura, de amor e de beleza, é o orixá da beleza, é Logum Edé, é um príncipe. Vamos a Xangô. Xangô é um orixá muito especial, porque trata-se do orixá mais forte de todo o panteão, mais forte no sentido de que nem Ogum, para quem conhece, quem é do candomblé, nem Ogum conseguiu vencer Xangô numa batalha que houve. Sendo que o Ogum é o maior guerreiro de todos os deuses do panteão africano do candomblé no Brasil.
Então Xangô é o Deus da justiça. Quando nós temos problemas com justiça, recorremos a Xangô, recorremos à sua ajuda, pedimos a misericórdia para que a nossa justiça seja feita. Depois de Xangô, falar um pouco de Omolu e Obaloaê, principalmente nesta época. Que época? Hoje, que estou fazendo esse vídeo, essa explicação, estamos vivendo uma pandemia. Então vamos falar de Obaloaê e Omolu, que são o mesmo orixá com nomes diferentes. Obaloaê, Omolu, são os deuses da cura, das doenças. Então, nessa época de pandemia, muito se tem pedido para Omolu, muito tem pedido para Obaloaê, que nos proteja, que nos livre desse vírus que infectou o mundo. Então nós do Candomblé rendemos muitas homenagens e muitas rezas para este orixá. Outro aspecto da nossa religião, já que falamos em reza, no Candomblé nós não rezamos como outras religiões, por exemplo, vamos lendo, falando assim, hoje, bom dia, boa tarde, meu Senhor, precisamos dessa... Não, todas as nossas rezas são cantadas. E todas as nossas rezas são cantadas e rezadas em africano, na língua africana, Iorubá. E todo o povo que é iniciado, o povo de santo que é iniciado, em sua grande maioria sabe o que está rezando e o que está pedindo. Então, voltando, Omolu, o Deus da cura, das pragas e das doenças. Oxumaré é o arco-íris, é a serpente que corta o céu e chega até o pote de ouro. Uma outra religião condenou a serpente, mas não entrando de novo na antropologia, porque temos que falar muito profundamente nisso, pois até antes do cristianismo a força da serpente era muito grande. Como exemplo temos Egito, Cleópatra e todos os faraós são abençoados com a grande serpente. Indo até a Índia, somente os deuses da Índia iluminados é que são cobertos pela grande serpente. Então, no Candomblé nós não temos pecado, nós não discriminamos nada, aceitamos todas as pessoas, sejam elas de qualquer nacionalidade, desde que haja o chamado do orixá, do vodum ou do enquice. Palavras às vezes para quem é leigo estranha, né? E é assim, continuando então sobre os orixás. Depois de Oxumaré, vamos falar do grande dono das folhas, também um deus da cura, um grande mago, digamos, das florestas. Porque hoje temos os laboratórios, temos a medicina, e antigamente tínhamos o quê? As folhas que curavam. Então o San, ou Agué, é o deus das folhas. Quantas doenças e quantas pragas ou malefícios ao nosso corpo as folhas já não curaram. Então a gente recorre a esse Deus chamado Ossan dentro das florestas, pedindo para que ele nos mostre a folha certa para aquela cura. Na dúvida, voltando o pai de santo, a mãe de santo que está cuidando daquela pessoa com algum problema espiritual, vai recorrer a quem? Aqui, aos búzios, ao oráculo sagrado do Candomblé. Como não temos consulta de orixá, nós falamos com os búzios. E como essas conchas falam? Mas falam em muito. Voltando a orixás, vamos falar agora da grande guerreira
muito venerada no Brasil, Inhansã ou Oiá, a deusa dos ventos, do raio que corta o céu, quando as pessoas estão em aflição, em demanda ou em guerra, às vezes com alguém. Clamamos a Inhansã para que nos proteja dessas pessoas que nos queiram fazer mal, por um acaso. Não vamos, ninguém encontra, né? Vai fazer mal aqui ou ali. Mas é esse som, é essa música que vocês, essa cantiga que nós dizemos, a saudação de Inhansã. Epa rei, Oiá, epa rei Inhansã. Então Inhansã é a grande mãe, a grande deusa que nos protege. Também é a mãe daqueles que desencarnam, que partem dessa terra para o Orum, para o céu. Sem poder me alongar, porque o tempo aqui não seria suficiente, mas já é uma grande explicação para saber quem é Inhansã. E o elemento dela é o fogo, e o ar também. E agora vamos falar um pouquinho da minha mãe, Oxum, a grande deusa das águas doces, da riqueza, da beleza, da sedução. Essa deusa, ela tem várias finalidades dentro do candomblé. Mulheres com problemas de infertilidade ou de fertilidade, falando melhor o português, procuram o auxílio de Oxum para engravidar. Há muitos trabalhos, digamos assim, que a gente fala trabalho, até um pouco vulgar, né? Ou vamos substituir a palavra de trabalho para rituais. Há muitos rituais que fazemos para o Oxum, para ela possa dar a fertilidade àquela mãe ou aquele casal que já estão desesperados, procuraram a medicina, procuraram tudo e não conseguiram achar um meio de poder ter um filho. Então fazemos rituais, dependendo de qual é o problema. Por exemplo, se vocês me procuram, eu vou jogar meus búzios e ver por que não está engravidando e por onde eu começarei e terminarei, para que, se esse problema for espiritual, seja resolvido através dos caminhos de Oxum. Então, Oxum é isso, é a mãe da água. Os peixes a representam. Tudo que há na água é de Oxum, na água doce. Falando agora da outra grande mãe, onde eu poderia me alongar muito tempo, Iemanjá, mãe das águas salgadas. Ela também é uma grande mãe, conhecida dentro do candomblé como Yaori. Ya, como eu já expliquei antes, quer dizer mãe. Ori, cabeça. Ela é a mãe de todas as cabeças para nós. Então, quando estamos muito com a cabeça turbulenta, com tribulações da vida, com até problemas de depressão, recorremos a Iemanjá. Inclusive problemas psicológicos, até psiquiátricos. Existe um ritual chamado Bori, que é para Ori, cabeça. Fazemos esse ritual para que a pessoa tenha paz, que a cabeça pare de ferver e se acalme, para que a solução que ela não encontra do seu problema consiga ser resolvido. Então Iemanjá é muito cultuada para muita coisa. As pessoas no fim do ano pulam as 7 ondas, fazem seus pedidos na virada do ano, tudo em homenagem à nossa mãe Iemanjá. E a saudação de Iemanjá é Odoia, Eruia Iemanjá. Axé. Vamos falar agora
da mais velha mãe dos orixás, a nossa grande, alguns até chamam de avó, de tão idosa que ela é, Nanã. Nanã é a orixá mais velha. E o axé dessa orixá é, na verdade, a mudança, a transformação, o renascer. E só se renasce para nós que somos o candomblé morrendo. E ela é dona de Iku, podemos assim dizer. Isso para um esclarecimento de quem é leigo. Então, Nanã é a mãe da morte, né? Então, o elemento dela é o barro, é a terra. Porque, como já diz em outra religião, que da terra saímos e para a terra vamos voltar. Ou pó, né? Do pó viemos, ao pó voltaremos. E agora o grande pai, também o mais velho, o pai de todos os orixás, Oxalá. Oxalá, o grande orixá, o orixá mais velho, o orixá que traz a paz, o orixá que nos dá o alento, o orixá onde buscamos nos momentos de aflição a sua ajuda, onde fazemos nossos rituais, as águas de Oxalá, as águas do Senhor do Bonfim dedicadas a Oxalá na Bahia. Então Oxalá é um dos orixás, na verdade, é o orixá mais velho de todos. Então, começa-se, como eu falei, Exu, e termina-se com Oxalá no candomblé brasileiro, porque ele é brasileiro. Então, eu acho que eu deixei mais ou menos claro sobre os orixás que são cultuados aqui no Brasil. Então, como eu falei, são os principais, são os 16 orixás cultuados aqui no Brasil. E não querendo ser repetitivo, mas já sendo repetitivo, o candomblé é exclusivamente brasileiro. Por isso que é uma religião afro-brasileira. E muitos não conhecem. E por isso desse vídeo, dessa gravação, para esclarecer que candomblé é brasileiro, é a religião dos pretos que vieram da África, infelizmente como escravos para o nosso Brasil. Eles não vieram de vontade própria, né? Vieram trazidos e aqui criaram a nossa religião tão amada, o nosso culto aos orixás chamado candomblé. E outras vertentes, como eu já mencionei, uma delas é Umbanda, aí tem Quimbanda e afins. Então eu gostaria de falar um pouquinho mais agora do candomblé e a iniciação no candomblé, que eu já falei antes e vou explicar um pouquinho melhor, digamos assim, melhor, eu quero dizer mais claro, para que as pessoas entendam o que é o candomblé. Porque o candomblé ele não é aberto ao público, a não ser em dias de festas públicas. Porque nós temos também nossas festas de portas fechadas. Então vamos começar com a iniciação. O neófito, digamos assim, é a pessoa que irá se iniciar ao orixá. Ela chega no terreiro e é passada por vários rituais. Ela ficará recolhida no mínimo 21 dias. O que é ficar recolhida? É ficar dentro do terreiro de candomblé, fazendo todos os atos e rituais para que ela se torne um Omó Orixá. Omó quer dizer filho, Orixá santo, Deus,
um filho de santo. Após os 21 dias e de todos os rituais e atos, ela estará iniciada para o orixá que os búzios determinar. Não é assim, eu quero ser de Xangô, eu quero ser de Iemanjá, eu quero ser de Oxum, eu quero ser de Ogum. Não. É o orixá que nos escolhe, e quem determina e confirma qual é o orixá são os búzios. Então, os búzios, dependendo do orixá, nós trabalharemos com os elementos da natureza. No meu caso, o maior elemento é o Oxum, o maior elemento é a água. Então, em toda a minha iniciação, a água foi muito presente, cachoeira principalmente. Então, ficando após os 21 dias de recolhimento, vamos dizer assim, o nosso orixá está apto, já nasceu, posso dizer assim. Como o orixá nasceu? Então, é aquilo, a mediunidade é dada a todos, só que em alguns ela se manifesta de um jeito e em alguns se manifesta de outro. E cada um vai escolher dentro dessa mediunidade o seu caminho. Temos a mediunidade de Allan Kardec, a mediunidade da Umbanda, e temos a mediunidade que é do Candomblé. Como saber isso? Isso, a pessoa mesmo, dentro do seu eu, ela vai saber. Mas eu não me encontro em nenhum lugar, ou não sei o quê. É porque aquele lugar não é o seu lugar ainda. A hora que o seu eu se sentir preenchido, ali é seu lugar. Voltando à matriz brasileira, candomblé, afro-brasileira. Então, quando esse iniciado é terminada a iniciação, ele é apresentado em público. Então, como é essa apresentação? Fazemos uma festa para Ogum, fazemos uma festa para Oxum, fazemos uma festa para Iemanjá ou para qualquer outro orixá, e nessa festa pública, a mãe de santo ou o pai de santo vai falar: este é meu filho, que foi iniciado para Ogum, por exemplo, e hoje é mais um filho de santo do Candomblé iniciado. E dali é que vamos partir agora para as outras etapas após a iniciação. O Candomblé é uma religião muito séria, onde temos família. Então, se eu sou pai de santo e se eu tenho um filho de santo, é porque eu tenho uma mãe ou um pai de santo. Não é verdade? Então, chamamos isso de família de santo. Uma das coisas mais importantes para você que está procurando saber da sua espiritualidade dentro do Candomblé. E se seu caminho é o Candomblé, a primeira pergunta que você tem que fazer para quem está ali lhe dando a consulta dos búzios: quem é o seu pai de santo? Qual é a sua raiz? E de onde o senhor veio? Porque, infelizmente, em todas as religiões existem aqueles honestos e os desonestos e os charlatões. E para que o desavisado não caia nessa armadilha, digamos assim, vamos procurar saber quem é a família de santo do seu pai de santo ou da sua mãe de santo. Então, eu sou filho de Mãe Kátia, Doné Kátia, de Oxaguian, que é filha de um outro pai de santo, que é neta de um outro pai de santo, e chegará na nossa matriz, em Cachoeira de São Félix. Então isso é uma família de santo, isso é uma linhagem. Então você precisa saber a linhagem do seu pai de santo ou da sua mãe de santo, e qual é a nação que você está ali, fazendo a sua consulta. Porque você, às vezes o seu problema é você vai na casa de santo e sabe que a origem daquele problema
Às vezes é falta de iniciação, porque o seu orixá quer nascer, não é? E o seu orixá nasce durante a iniciação. São nossos segredos. O candomblé é uma das religiões mais fechadas. E por isso que todo mundo fica falando o que será que acontece ali dentro. Ali dentro acontece todo o divino, todo o sagrado, voltado ao orixá. Então, voltando, isso explicado para você que é leigo e para que você não caia em armadilhas, vamos lá. O iniciado vai dar a sequência na sua casa de santo, ou seja, na sua casa de santo como iniciado. Ou seja, se é um filho de santo meu, ele vai dar a sequência até a maioridade de santo. Então, ele vai dar a sua obrigação, que é um ritual que fazemos de 1 ano, depois temos o de outros anos, até chegarmos à maioridade dentro do candomblé. Quando você vai ter a maioridade dentro do candomblé? Quando você completar 7 anos da sua iniciação. E somente aí você vai ser um mais velho. Até então você será um Iaô, é como nós chamamos. Estou falando em Yorubá. Se eu for falar na minha nação, eu vou dizer um Vodunce. Mas, como o Yorubá é o mais falado, vamos falar em Yorubá. Então você, até os seus 7 anos, você é Iaô. Quando você completa os seus 7 anos, você volta a se recolher de novo à casa do seu pai de santo ou da sua mãe de santo e ficar recolhido lá por um período que os búzios determinarão ou que o seu orixá determinará. Ao sair dessa obrigação, digamos assim, a gente usa a palavra obrigação porque é a palavra comum. Mas não é uma obrigação que você está obrigado a fazer. É simplesmente uma palavra usada no dia a dia do candomblé. Mas seria o ritual de 7 anos para você alcançar a sua maioridade. E no candomblé chamamos obrigação. Então você dá a sua obrigação de 7 anos e, por exemplo, voltando como exemplo, aquele filho de Ogum eu joguei quando eu iniciei e ali eu falei, abri meu jogo e vi, esse meu filho vai ser um pai de santo. Só que normalmente, e o certo, é não dizer esse segredo, porque é um segredo. Então eu irei, sem que ele perceba ou saiba, irei treiná-lo como um pai de santo age, diferenciando ele dos outros irmãos que não têm o dom para o sacerdócio. Palavra sagrada dentro do candomblé. Um pai de santo, mãe de santo é muito respeitado, porque tem que se estudar muito, tem que ser uma pessoa muito séria, muito digna, de um caráter ilibado. Senão não pode ser um pai de santo bom, nem uma mãe de santo boa. Sem mérito de julgamento. Mas é assim que diz a nossa tradição. Então, eu treinei aquele filho de santo do Ogum e na saída de 7 anos, todos os filhos recebem uma bandeja com um pano cobrindo o que vai dentro daquela bandeja, que é o grande segredo da maioridade do filho de santo de candomblé. Então esse que recebeu seus 7 anos e será um pai ou mãe de santo, será revelado nesse dia para ele.
E este fio que novamente eu mostro, o Rongev sagrado da nossa religião afro-brasileira candomblé, será entregue, mostrando que ele é o maior de idade dentro do candomblé. Então temos duas opções, digamos assim. A segunda opção é aquele filho de santo, que será um filho de santo eterno dentro de nossa casa. E quando lhe é entregue a bandeja com os seus segredos, ele se chamará Ebomi, Ebomi, Mi, já diz o Mi, Ebomi, meu irmão mais velho, que tem muita importância dentro de uma casa de santo, um Ebomi. Porque este mais velho, na ausência ou na falta por perto do pai de santo para ensinar, porque você imagine um pai de santo com 100, 200 filhos, como ele dá conta de ensinar tanta coisa para os filhos de santo. Então os ebomes, os irmãos mais velhos, estão ali para isso, para ajudar, para auxiliar o pai de santo. E ainda o irmão mais velho, como ele não tem a idade do pai de santo, vai ter dúvida nele, porque aquilo ninguém nasce sabendo. E é por isso que eu volto a insistir nesses cursinhos que dão por aí de búzio. Como que você vai jogar búzio se você nem iniciado no candomblé é? Porque o búzio é do candomblé, ou de uma religião lá da África, o culto ao orixá, que não estamos falando isso, estamos falando de religiões afro-brasileiras. É que às vezes eu fico um pouco empolgado e não gosto dessas coisas, sabe? Mas eu não estou aqui para gostar e não gostar, eu estou aqui para esclarecer e falar um pouco do candomblé. Então, o que acontece? Esse irmão mais velho vai ser o irmão mais velho que vai ajudar aquele que começou como eu comecei, sendo iniciado. E ele vai ajudar o pai de santo a fazer a iniciação de um próximo filho de santo. Então esse Ebomi, ele não é nem mais nem menos que o filho de santo que se tornou pai ou mãe de santo, ou a filha de santo. E nem a filha de santo, que é mãe de santo, ou o filho pai de santo, é mais que o mais velho. Somos todos irmãos, mas temos uma hierarquia, e essa hierarquia há de ser preservada pela nossa tradição, que vem desde os nossos antepassados. Temos também dois tipos de iniciações, que não chamamos de iniciações, que são aquelas pessoas. Olha que música linda, eu paro um pouco, que essa música é de Oxalá. Onissaure, me dê licença, porque é uma cantiga que toca muito meu coração, como Babalorixá, como Pai de Santo. Então, voltando aqui, tirando a minha emoção um pouco de lado, temos dois tipos de indivíduos, pessoas que não entram em transe e não incorporam. O homem chamado de Ogã, que é o que toca atabaque, que ensina o Iaô, o iniciado, né, a dançar, a cantar. Esse é o Ogã. A Eked, a mesma coisa. A Eked faz tudo isso que eu falei, mas ela é mais apropriada para servir ao orixá, porque muitas coisas que homem faz no candomblé, mulher não pode fazer e vice-versa. Hoje a modernidade chegou, mas eu estou falando do candomblé de raiz e de tradição afro-brasileira, sem modernismo. Atabaque só toca homem, mulher não toca atabaque. Ela pode tocar atabaque na casa dela. Na casa de santo,
O ogã foi feito para tocar o atabaque. E a mulher, Ekede, foi feita para servir ao orixá. Ao orixá que a confirmou. Essa palavra confirmar quer dizer iniciar. Mas volto a dizer, esse pequeno espaço de tempo não dá para eu explicar muita coisa. E até porque muita coisa eu não poderia falar pelos segredos que existem no candomblé. Então eu acho que já falei bastante, ainda tem algumas coisas a serem faladas, né? Mas esta é a nossa religião afro-brasileira. E em Campos do Jordão tem candomblé, sim. Eu sou o pai de santo. E me dê qualquer outro pai de santo que exista. Mas oficialmente eu sou o primeiro. Isso não me faz nada melhor ou pior do que ninguém e nenhum outro sacerdote. Mas sacerdote de candomblé, oficial pela Federação de Candomblé e com alvará, porque hoje precisamos de alvará pelas leis do país. Para ter uma casa, né? Para tocar a lei do silêncio. Então, nós temos que respeitar a nossa Constituição brasileira. Então, por isso que a federação existe, para dar o alvará da abertura da casa e do funcionamento da mesma. E em dias de festas, fazemos um pouco mais de barulho, porque estamos em festa, afinal. Estamos cantando, louvando o orixá. De Exu a Oxalá, na festa é louvada. Os orixás são louvados. Então, se ficar alguma coisa de dúvida, eu, Doté Alex de Abotô, vou repetir devagarinho meu nome religioso de pai de santo. Eu sou Doté Alex de Abotô. O que é Abotô? Abotô é um caminho de Oxum. Então, você quando é iniciado recebe um nome. Então esse caminho de Oxum, que é a minha Oxum, é dado a mim. Doté, pai de santo, Doté Alex, que eu sou conhecido como Alex, de Abotô. Doté Alex de Abotô. Ficou claro? Ficou dúvida? É só procurar a Secretaria de Cultura de Campos do Jordão, que eu estarei à disposição de todos para esclarecer qualquer ponto onde pairou dúvidas ou onde eu possa ajudar alguma pessoa, porque eu estou aqui para servir. Eu sou um sacerdote e o bem não se olha a quem. Devemos fazer sempre o bem, sempre a paz, sempre a irmandade, sempre a união, a fraternidade. O candomblé prega isso. O maior respeito à natureza, porque os nossos orixás, só se pode fazer orixá se tiver natureza. Preservarmos a natureza da nossa cidade, para que o orixá habite nessas terras frias, mas cheias de espiritualidade, onde muitas pessoas buscam e não sabem onde encontrar. Agora já sabem. Então, eu sei que não sou o único líder religioso nessa cidade. Temos outras religiões. Temos a Umbanda. Eu sei que existem casas de Umbanda. Não fui ainda visitá-las. Um dia que me convidarem, terei o maior prazer de ir. E por assim afora. E assim que tiver um toque, a gente fala um toque de candomblé, que quer dizer a nossa festa. O dia que tiver um toque de candomblé na minha casa pública, eu chamarei os nossos irmãos de outras vertentes afro-brasileiras, ou o público em geral, de qualquer religião
de qualquer cor, de qualquer opção na sua vida. Volto a dizer, a nossa religião não tem pecado, não tem discriminação. Somos uma religião de braços abertos, porque somos seres humanos, cheios de falhas, de erros e de acertos. E estamos aqui para aprender uns com os outros. E assim foi assim comigo, e o que eu aprendi, eu repasso aos meus mais novos. E o que eu não sei, eu recorro aos meus mais velhos, dentro da minha família de santo, que é o Jeje Marie. Assim é o candomblé. Então, vocês que estão me ouvindo aqui, eu espero que eu tenha, nesse curto espaço de tempo, tirado algumas dúvidas. E voltando, fui à África, porque tive que me iniciar a um chamado de Oxum. E como eu não tenho tradição de vó carnal, né? Digamos assim, de pele, não temos tradições de candomblé. Fui batizado na Igreja Católica, mas eu comecei a ter problemas sérios. E dentro desses problemas sérios, não eram nem problemas e nem sérios. Sérios eram, porque eram orixá. E eu tive que me iniciar. E me iniciei. E quando eu falo eu tive, que era porque eu nasci para o candomblé. Coisa que me deixa mais feliz. E que me completa e que me preenche. E se você sente esse vazio, procure na religião, na espiritualidade, na paz de quem faz o bem, para você poder se encontrar, seja ela qual for a religião, sem discriminação. E repito, o candomblé é assim, não tenha vergonha. Somos perseguidos? Sim, somos perseguidos. Por quê? Porque somos contra a maioria. Contra foi uma palavra errada. Somos diferentes da maioria. E quem é diferente sabe o que é sofrer a perseguição. Já foi muito divulgado na mídia, templos de candomblé no Rio de Janeiro, na Bahia, sendo destruído. E hoje, graças a Olorum, que é Deus, a Olodumaré, existe uma lei que é crime a discriminação religiosa, entre outras coisas, no crime de discriminação. Mas eu aqui falando da matriz afro-brasileira candomblé, fico um pouco alterado porque é difícil. E você que é discriminado, seja por quem for, e procurar uma religião, saiba que o candomblé lhe abrirá e lhe receberá de braços abertos, lhe abrirá as portas. Estamos aqui para servir o sagrado, o divino. Poderia falar mais sobre folhas, sobre banhos, sobre defumação, por que se acende uma vela, por que não se acende vela, quais os significados, de várias outras coisas. Até onde eu possa falar é óbvio, porque como eu disse, somos uma religião iniciática, e sendo iniciática, só sabe o que é o candomblé da porta para dentro, quem for iniciado. Então eu fico muito feliz de poder ter contribuído, de estar aqui mais uma vez falando do candomblé. A minha casa de santo fica na Vila Natal, pois sou empresário também na cidade, além de sacerdote, é claro. Hoje me dedico mais ao sacerdócio e pouca gente sabe disso, que Campos do Jordão tem um pai de santo e disposto a enfrentar a discriminação
Mas eu não quero entrar nesse mérito. Eu só quero entrar na beleza que é o orixá, que é a natureza, que é uma cachoeira, que é uma árvore, que é uma folha, que o que é um pássaro cantando, seja de dia, seja de noite, tudo tem um significado, porque vem da natureza. Porque a chuva do céu que cai, porque o relâmpago, porque o trovão. Quais os significados de tudo isso para nós que temos essa sensibilidade para saber. E às vezes muita gente tem tudo isso e não sabe como montar o seu quebra-cabeça. Mas esse é o candomblé. E voltando à hierarquia, o rei da casa de uma casa de candomblé é o santo da casa, é o orixá da casa. Mas fisicamente será o pai de santo ou a mãe de santo. E os outros queridos serão os filhos de santo. Esse filho de santo que eu iniciei, por exemplo, que eu dei o exemplo, para ser pai de santo, ou uma filha que seja iniciada para mãe de santo, ela irá sair da minha casa para abrir a casa dela, seja onde o orixá dela escolher. E ali se formará outra família de santo, sendo que eu serei pai de santo dela e avô dos filhos de santo dela, e bisavô dos meus netos. Então, candomblé é isso, é família. Candomblé é religião, candomblé é natureza. Candomblé é orixá, candomblé é axé. Candomblé é afro-brasileiro. Candomblé só existe no Brasil. Uma religião de respeito. Uma religião de cura, uma religião que só faz o bem à natureza, que só preserva a natureza. Porque sem a natureza não podemos cultuar. A nossa religião morre sem a natureza. E não só a nossa religião, o ser humano também morre. Então, para o povo de candomblé, o meu mucuyu, o meu motumbá e o meu colofé. Para quem não entendeu, essa é a saudação daquelas principais nações que eu disse. Colofé ao povo da minha nação Jejimari. Eu falo colofé. Para o povo do santo de Angola, eu falo macuyu. E para o Queto é motumbá. A palavra de bênção é motumbá. Eu estou pedindo a bênção para aquele meu irmão tenha uma resposta e me abençoe de volta. Então o nosso axé é assim. Por mais fechados que somos muitos. A nação, a religião dos candomblecistas a cada dia cresce, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo discriminada. O orixá é vida, o orixá é natureza, o orixá é o sagrado. E foi trazido da África para nós o cultuarmos. E assim seguiremos sempre a nossa fé. Então espero ter mais espaço, mais tempo para voltar a falar sobre tudo isso, sobre as energias de cada orixá. Eu fui muito breve, mas dentro desse breve, para muita pessoa que buscava às vezes alguma resposta, serviu de alguma coisa. Então, é isso, o candomblé é isso. Temos os atabaques, poderia falar dos instrumentos. Temos atabaques. Qual o significado de um atabaque? Quais são os instrumentos? O agogô. Para que servem esses instrumentos?
Então isso, se assim me permitir a Secretaria de Cultura de Campos do Jordão, farei outro vídeo para explicar compassadamente e mais esclarecedor os significados de cada instrumento, de cada paramento, as vestidas. Por que eu uso o dourado no meu fio de conta? Por que aquela outra pessoa usa um azul? Por que o outro usa o branco? Por que o outro usa o verde? Por que o outro usa o vermelho? Isso tudo tem um significado. Então, é isso. Eu acho que dentro do espaço que me foi dado, venho aqui agradecer a Prefeitura de Campos do Jordão, venho aqui agradecer a Secretaria de Cultura e agradecer a todos vocês que me ouviram e tiveram a paciência de me escutar. E mais uma vez, muito obrigado. E um excelente ano para todos nós, um excelente dia, muito axé, 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 axé. Viva o candomblé, viva os orixás. Me despeço aqui com o meu colofé, axé.